Mateus 23 vai dizer assim: a religião de aparências dos fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as suas saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aí glorifica o nome do Senhor por essa palavra? Eu acho que é poucos, né, irmãos? Porque a maioria das pessoas hoje quer ouvir somente bênção, prosperidade. Mas quando se trata de uma pregação de ensino, muitos não querem ouvir. Porém, o que Jesus aqui estava ensinando aos discípulos é que os escribas e os fariseus, eles deveriam estar abrindo o reino de Deus para as pessoas. Eles deveriam estar levando as pessoas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Porque eles conheciam a lei. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam o que Deus tinha ensinado através dos profetas. Quantos profetas Deus não enviou à terra e deixou grandes ensinamentos? Moisés, Davi, dentre outros. Mas por causa da sua religiosidade, eles não entraram no reino de Deus. E por seu ensino e pelo exemplo, eles não deixaram as pessoas entrar também. Eles ensinavam aquilo que eles não viviam. Eles falavam aquilo que eles não viviam. Irmãos, quando trazemos essa verdade para a nossa vida, hoje, nós percebemos que a religiosidade traz consequências gravíssimas para a nossa vida. As pessoas que elas são religiosas, as pessoas que elas usam de religiosidade, essas pessoas, elas não são salvas. Elas não são salvas. Elas dão um péssimo exemplo para as pessoas. Elas não são um exemplo. Aleluia. Elas não entram no reino de Deus e acaba sendo uma pedra de tropeço para as pessoas. Jesus aqui ele estava ensinando para os seus discípulos para tomar cuidado com a religiosidade. Por quê, irmãos? Porque aqueles fariseus e aqueles escribas, eles conheciam a lei. Eles conheciam a palavra de Deus muito bem. Eles eram pessoas extremamente religiosas. Porém, eles não eram exemplos. Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Porém, eles não viviam eles não conseguiam levar os próprios fardos, nem com o próprio dedo. Irmãos, trazendo hoje para o nosso dia,
né? Trazendo hoje para a nossa vida, o que a gente está vivenciando. Pessoas que colocam sã doutrinas, mas que não, elas mesmas não conseguem viver a doutrina. Ou seja, irmãos, não é errado você ser uma pessoa que segue a doutrina. Você só não pode querer, não... Jesus, vou dar um exemplo claro. Jesus, ele não veio condenar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles não estavam cumprindo. Eles falavam, mas eles não viviam. E o que Jesus veio fazer foi exatamente isso, foi viver a lei. Mostrar para eles que aquilo que eles pregavam, eles podiam viver, mas de uma forma diferente. Eles colocavam doutrinas a qual as pessoas não conseguiam suportar, e nem eles mesmos. Irmãos, tem pessoas hoje que é tão religiosa, tão santa, que se passa uma pessoa ali, se alguém errar dentro da igreja, já coloca de canto. É 5 meses ali de canto. Isso está errado. Porque às vezes essa própria pessoa, esse próprio pastor que colocou a pessoa ali, né, de canto, não está vivendo corretamente de acordo com a palavra de Deus. Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus, ele veio fazer aquilo que os escribas e os fariseus não estavam fazendo. Hoje é raro, irmãos. Hoje é raro ter pessoas que vivem o verdadeiro evangelho. Hoje é raro ter pessoas que pregam a verdade. Pregações como essa não são pregadas nas igrejas, não. Não fique pensando que não são todas as igrejas. Eu não vou aqui, né? Mas tem igrejas, principalmente aquelas igrejas que vocês sabem, não prega a verdade. Não quer pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é libertação. A verdadeira palavra liberta e transforma. Eu não posso, irmãos, colocar doutrinas a qual eu mesma, eu não consigo. Eu não consigo por mim própria, cumpri-las. Quem convence o homem do pecado não sou eu, não é o ser humano, é o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui um exemplo claro de mim mesma. Quando Jesus me aceitou, porque não fui eu que aceitei Jesus. Muitos dizem, eu aceitei Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Uma pecadora falha. Quem sou eu para aceitar aquele que está acima de todos os nomes? Ele me aceitou. No momento que ele me aceitou, ele começou a trabalhar na minha vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo transformou em mim, sabe o que é que foi? Música secular. Eu gostava muito de ouvir música secular. E em um certo momento, eu passei a não gostar mais. Eu passei a não querer mais ouvir música secular do nada. O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. E ali, eu passei a ouvir somente louvores. Depois veio o forró. Eu gostava de dançar. Eu gostava muito de dançar desde pequena. Eu gostava de dançar. Quem me conhece sabe que eu gostava muito de dançar. Mas foi algo que foi saindo da minha vida. Não porque eu tirei, mas o Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo me mostrou que aquilo ali não era para mim. Que aquilo ali não era mais para mim. Então eu fui deixando de lado. Eu fui parando de dançar. Eu fui parando de gostar daquelas coisas que eu tanto gostava. E assim o Espírito Santo foi transformando a minha vida. Até hoje, o Espírito Santo tem transformado grandemente a minha vida. Me mostrado o que eu tenho ou não tenho que fazer. Então, doutrinas são colocadas por homens. Não por Jesus. Jesus, ele não coloca doutrina nenhuma na nossa vida. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence do erro. O Espírito Santo nos mostra aonde devemos mudar. E aqui Jesus ele estava explicando, mostrando para
os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, para quando fosse a hora deles ministrar a palavra, levar o evangelho, eles não fazer igual aos fariseus. Porque aqueles fariseus, irmãos, eram pessoas hipócritas. Jesus, ele diz, condutores cegos. Condutores cegos. Nem eles entravam no reino de Deus e nem deixavam as pessoas também entrar. Entendeu? Jesus, ele diz, como pode um cego guiar outro? Ambos vão cair dentro do buraco. Então, por que condutores cegos? Religiosidade cega mata. Religiosidade sem entendimento não vale de nada. Por que, irmãos? A religiosidade impede que você viva a palavra de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que muitas das vezes está ali adorando a Deus, dizendo que ama a Deus, que tem uma doutrina exemplar, porém, muitas das vezes fala mal do irmão, muitas das vezes está ali pregando, mas não está vivendo. Muitas das vezes olha para o irmão e já julga, somente com o olhar ou com o coração. Então é isso que Jesus quer nos ensinar, a tomar cuidado com a religiosidade, porque não adianta a gente impor doutrinas na nossa vida e não cumprir elas. Não adianta a gente viver doutrinas e não cumprir elas. Como cumprir? Não adianta ter transformação por fora, mas tem que haver transformação por dentro. Não adianta a gente vestir uma roupa de crente, mas por dentro está podre, está morto. Não permite que o Espírito Santo mude. Às vezes é uma pessoa exemplar, né, na doutrina. Às vezes as pessoas olham e dizem, nossa, como essa pessoa é uma pessoa de Deus, como essa pessoa é uma pessoa exemplar. Mas às vezes chega em casa, bate no filho, agride verbalmente o esposo, lança palavras amaldiçoando muitas das vezes o seu filho, mas dentro da igreja é exemplar, mas fora da igreja não. Fora da igreja não tem sido exemplo. Então a religiosidade, irmãos, Deus ele não quer religiosidade. Deus ele quer que a gente viva a palavra de Deus, que a gente aprenda a palavra de Deus. E o que Jesus nos exorta é isso. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Irmãos, hoje tem pessoas dentro da igreja que quer ser melhor do que os outros. As próprias igrejas hoje, irmãos, estão querendo ser melhor do que as outras. Tal igreja é melhor, tal igreja é melhor, tal igreja é melhor. Não, irmãos, não é assim não. A igreja somos nós. Nós é que temos que dar exemplo. Se nós não damos exemplo, a igreja não vai dar exemplo, não. Nós é que temos que ser exemplo. É por isso que Jesus ele diz, condutores cegos, religiosidade cega mata. Vamos tomar cuidado com as palavras que a gente ouve por aí. Pessoas que às vezes pregam o evangelho, mas não vivem. Pessoas que falam por si próprio, mas não falam o que a palavra quer dizer. Tem pessoas que querem ser melhor até do que Jesus. E era isso que esses fariseus estavam fazendo. Eles estavam querendo ser melhor do que Jesus, achando eles, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei, eles estavam querendo ser melhor do que Jesus. Só que não era. Quem é maior do que o Filho do Homem? Quem é maior do que Jesus? Quem somos nós para querer ser melhor do que os outros? Jesus aqui diz que nós devemos ser servo, mas hoje muitos estão ali em cima do púlpito, sentado com o pezinho cruzado, né? A perninha cruzada, sapatinho brilhando, querendo ser melhor do que os outros, achando que sabe mais do que os outros, quando na verdade Jesus olha e diz, hipócritas, condutores cegos, nem vocês entram no céu e nem deixam os outros entrar.
porque está ensinando errado, está ensinando de maneira errada. Ensina a doutrina, mas não ensina a verdade. Ensina a doutrina, mas não ensina a verdadeira palavra. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Ensina que tem que obedecer, tem que fazer o que estão mandando. Ali, dentro da igreja, eles impõem limites, mas a verdade não está sendo pregada. O verdadeiro evangelho